Bom, estamos agora conversando com o gerente das Gurias Coloradas, time feminino do Internacional, Leonardo Menezes. Prazer ter você aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte Band RS. Fazer uma retrospectiva aí com relação ao ano das gurias e também projetar o 2023. Perfeito, muito obrigado, boa tarde a toda a audiência da Rádio Bandeirantes, especialmente a torcida colorada. Estamos aí à disposição e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece por estar disponível. Leonardo, eu quero começar falando contigo sobre esse ano, né, das gurias, em que por bastante tempo, enfim, o Inter teve uma situação de ter um protagonismo aqui dentro do estado, né? Agora teve o vice-campeonato gaúcho, ficou com o vice-campeonato também brasileiro, né? Diante do Corinthians, uma equipe muito forte também. A gente transmitiu, inclusive, aqui os jogos na Rádio Bandeirantes. Como é que foi para vocês lidar com essa situação de chegar em um lugar de destaque, né? Chegar, avançar nas competições, mas bater na trave ali na hora H, no momento que poderia levar a taça, poderia levar o título? Nós sabíamos desde o início da temporada daquilo que nós poderíamos fazer com o grupo que nós tínhamos, né? Nós tínhamos plena confiança nas atletas, na comissão técnica, a diretoria, desde o presidente Alessandro Barcelos e todo o conselho de gestão e todo o departamento de futebol, valoriza demais o futebol feminino, né? Cada ano tem dado cada vez mais condições para que a gente possa continuar avançando. Então, ter chegado foi um sinal, em praticamente todas as competições que nós disputamos, é um sinal que a equipe está cada vez mais forte, cada vez mais consolidada entre as maiores equipes do Brasil, e não se ganha sempre, né? Então, a gente sabe que uma equipe, muitas vezes, ela precisa de um tempo para poder amadurecer, para poder chegar nessas etapas decisivas com mais maturidade. Eu acho que foi o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Nós tínhamos plenas condições de termos levado esse título, mas tem que respeitar demais também a força que existe do outro lado. E, infelizmente, acabou não vindo. E durante o Campeonato Gaúcho, tem aquela ressaca por conta da campanha que foi a que poderia ter sido. Nós acabamos jogando até muito mais tarde, em período competitivo, então houve um desgaste, além do desgaste mental, que é importante também, a gente teve um desgaste físico muito grande, umas atletas lesionadas, porém, Grenal é sempre Grenal e tem sido assim já há bastante tempo, não é porque o Internacional não tenha tido piores sortes nos últimos Grenais, que os jogos foram fáceis e não foram disputados, muito antes pelo contrário. Quem está acompanhando aí o futebol feminino está podendo ver também a qualidade que tem do outro lado, e o futebol vai ser o feminino está cada vez mais competitivo. Então a gente encara com naturalidade. Claro que a derrota é sempre amarga, ainda mais do placar que acabou acontecendo, mas isso de forma nenhuma vai abalar a nossa confiança em todo o projeto e nos profissionais que estão aqui no Internacional conosco, e os que vão se juntar a nós já no início do próximo ano. E por muito tempo se falou, né, com relação à perda do título gaúcho, do Brasileirão também. Claro que no Gaúchão tem toda essa questão da parte física, né? E nitidamente as gurias elas estavam mais cansadas. Mas aí, novamente, esse debate ele foi trazido à mesa, que se fala sobre, por exemplo, o banco do Internacional, né? Tinha muitas atletas jovens, a Tamara, por exemplo, que entrou nas duas finais, aliás, entrou no jogo da ida do Gauchão, né? E entrou também nas partidas contra o Corinthians. O jogo da volta ela não chegou a participar, estava suspensa, mas se falou muito sobre o banco do Inter, né? Inclusive, até o Corinthians ele tinha mais número de atletas disponíveis para o banco do que o Inter naquela final. Como é que o Inter se prepara agora para o ano de 2023 com relação a isso, ainda mais sabendo que tem mais uma competição que é a Libertadores? Em relação ao Corinthians, em relação ao Palmeiras, ao Flamengo, São Paulo, Santos, equipes que tradicionalmente estão investindo ano a ano cada vez mais, que tem um poderio econômico muito superior ao nosso, infelizmente ainda, a gente sabe que você vai ter sim esse gap, vai ter essa diferença muitas vezes de qualidade de um elenco mais maduro ou mais experiente. Porém, a gente tem plena confiança nos nossos atletas, a gente tem plena confiança no projeto do Internacional, desde que nasceu lá em 2017, sempre apostou na base, começou lá com a Duda Luizelli, fazendo aquela avaliação para mais de 700 meninas, que encheu realmente o nosso CT Alvorada, encheu principalmente de esperança,
de saber que a modalidade tinha uma demanda reprimida enorme, que estava na hora, assim, a gente levantar essa bandeira também e poder estruturar um departamento que pudesse ter cada vez atletas mais jovens e atletas identificados com o clube já desde a sua base. Então, o clube investe demais na base, não é à toa que a gente tem hoje 50% do nosso grupo profissional é formado por atletas da base, a gente vai continuar apostando muito nelas, a gente tem plena convicção que a qualidade, o empenho e a identidade que elas criam com o clube, isso vai fazer toda a diferença. Então, a gente vai continuar apostando na base, certamente. E agora eu quero entrar num tema contigo que também impacta essa questão da valorização da base, que o Inter tem como uma bandeira desde o começo da reestruturação da modalidade no clube, que é o fato do mercado do futebol feminino ele tá mais competitivo, e aí, consequentemente, também as atletas estão pedindo mais, o que lhes é de direito, né? Quase que uma dívida que os clubes têm com as atletas por tantos anos que elas não foram valorizadas. Mas como que o Inter se posiciona nesse sentido, né? De repente, daqui a pouco também está revelando atletas para esse mercado inflacionado, né? Que está se inflacionando, mas também no sentido de segurar atletas importantes, como, por exemplo, a Duda, né? Sim. Vai ficar cada vez mais difícil porque o mercado, como tu bem colocaste, ele está inflacionando cada vez se pagam mais para as atletas. Claro que em decorrência disso as receitas estão aumentando também, mas é muito difícil que as receitas aumentem na proporção necessária para que os clubes tenham autossuficiência dos seus departamentos femininos, né? Então, ainda dificilmente se faz negociações nesse mercado. Internacional recentemente tem envolvido as últimas 2 negociações no mercado internacional de atletas antes do final do Brasileiro, um pouquinho depois ali, que foi a Mayara News, que era uma atleta nossa da base, que acabou sendo vendida para o Sport de Lisboa, e a Bruninha, que estava no Santos, mas que o Internacional ainda detinha uma parte dos direitos econômicos, até como formador da atleta, acabou tendo um aporte importante de receitas, mas a gente sabe que ainda realmente vai ser muito difícil. Então, a aposta na base para a gente poder ter um elenco, sim, com a identidade do clube, formado conforme aquilo que a gente acredita que é as bases metodológicas para o desenvolvimento integral de um sujeito, né, e ainda mais um atleta de alto rendimento, mas a atleta da base ela é mais barata também, obviamente, né? Porém, poucos clubes no Brasil investem pesado na base, na formação das atletas. Então, a demanda está crescendo demais dos clubes profissionais, só que como a base não forma atletas na mesma velocidade, na mesma qualidade que se exige cada vez mais do jogo, cada vez a responsabilidade é maior para a gente, para a Ferroviária, para o São Paulo, o próprio Grêmio que investe também. Então, a gente corta na carne, muitas vezes a gente deixa de ter atletas mais experientes, um banco realmente mais maduro no próprio profissional, porque a gente não pode, de forma nenhuma, abrir mão do desenvolvimento das atletas da base. Então, elas têm que ter a mesma atenção que se tem lá no profissional. Então, esse DNA está marcado no nosso projeto e essa identidade a gente não vai perder, de apostar sempre na base. Quando de base, né, o desenvolvimento das seleções de base, seleção brasileira, ajuda nesse sentido para vocês? Olha, cada vez mais cedo os atletas estão indo para a seleção, e muitas vezes o calendário acaba não fechando com as próprias competições. O nosso próprio gauchão agora, sub-17 feminino, que aconteceu agora no final do ano, ele ficou praticamente 1 mês e meio parado por conta do Mundial Sub-20 que estava ocorrendo lá na Índia, né? Então, para a gente é difícil, muitas vezes, não tem um diálogo maior da CBF com os clubes no sentido de alinhar o calendário, aquilo que ficasse bom para todo mundo. O calendário do futebol feminino brasileiro ele foi lançado ontem, somente pela CBF, né? Então, dia 20 de dezembro. Então, agora a gente vai poder afinar o nosso planejamento, a nossa logística para ter as atletas aqui e montar todo o nosso plano de trabalho para o ano. Então, realmente, é difícil ainda. A gente precisa, enquanto os clubes, nós precisamos nos unir e batalhar cada vez mais pelo desenvolvimento da modalidade, né? E agora eu vou te perguntar, aproveitando que até o nosso ouvinte ele vai ouvir essa entrevista depois do dia que a gente está aqui conversando, que é o dia 21 de dezembro, mas vou te perguntar mesmo que isso fique desatualizado depois, porque eu acho que é uma ansiedade que a torcida colorada vai me criticar muito se eu não te perguntar. Duda Sampaio, qual a situação? O que o torcedor colorado
para contar com Duda Sampaio no Inter por muito tempo ainda. Eu entendo completamente o anseio do torcedor, porque além de torcermos, nós estamos aqui dando a nossa vida para poder fazer um departamento de futebol feminino internacional cada vez mais forte, mais autossustentável, muito bem gerido, com responsabilidade, né, como são as diretrizes da direção do clube, né? Então, desculpe, torcida colorada, desculpe a ti, mas eu não posso falar sobre nenhum atleta, sobre nenhuma negociação, nem de renovação, nem de saída, nem de chegada, mas só gostaria de dizer para o torcedor e para a torcedora colorada que o Internacional não está medindo esforços para poder repor a altura toda e qualquer eventual saída, né, do elenco. Então, a gente tem a nossa avaliação de atletas que a gente entendeu que era hora de substituir ou de tentar em algum outro ar, de repente até é bom para a própria atleta, né? E, obviamente, teve opções das atletas, porque as atletas internacional, graças ao excelente trabalho que vem fazendo, elas têm se valorizado muito no mercado, então o mercado está realmente batendo forte na porta. A gente ainda não trabalha no futebol feminino com contratos muito longos, normalmente a atleta também prefere fazer um contrato um pouquinho mais curto, porque sabe que a valorização ano a ano está sendo cada vez maior, então vai chegar no final do ano, ela vai conseguir daqui a pouco um salário para o próximo ano muito melhor do que ela conseguiria se tivesse negociado já antes, né? Mas em contrapartida também são muito poucas atletas no mercado. Então, o torcedor e torcedora colorado pode ter certeza que a gente vai ter uma equipe mais competitiva ainda para o próximo ano. A gente agradece demais a todos os atletas que não estarão conosco no próximo ano, mas a gente agradece demais também a todas as que chegarão, e chegarão realmente para nos ajudar. Alguns atletas subirão da base também, como a gente já tinha afirmado, né, na condição de mantenedor, né, da prioridade que a base tem dentro do nosso projeto. Então pode ficar tranquilo que vai ser um ano muito auspicioso para todos nós. O torcedor viu que eu tentei, né? E mesmo assim não foi possível. Mas olha só, Léo, quero aproveitar também para te perguntar. Você falou ali do calendário, né, para o próximo ano, e eu quero colocar duas perguntas em uma só. O quanto que vai impactar a Copa do Mundo Feminina, né? Sabendo que ainda o Inter também vai ter a Libertadores, né? Além de outras equipes brasileiras que também vão estar nessa competição, mas para todo mundo vai ter Copa do Mundo Feminino na metade do ano que vem. De que maneira isso vai impactar e se o Inter pretende contar com mais atletas no principal para poder dar conta de todas essas competições? A gente não tem assim por que forçar o desenvolvimento de um atleta, entende? A gente tem um planejamento, a gente tem uma quantidade de atletas que a gente entende que estão prontas para ir para o profissional, mas tudo a seu tempo. Então, elas sobem para o profissional e principalmente as que no seu primeiro ano, ou primeiro no segundo ano, elas não sobem numa condição de realmente ter essa responsabilidade de serem protagonistas. Elas sobem realmente para poder fazer a transição, né? Aprender como é o altíssimo rendimento e aprender como é aquele ambiente ali que queira ou não, tem uma pressão muito maior, né? Quanto mais vai subindo as categorias, realmente a coisa vai ficando cada vez mais séria. Então, a gente trabalha com um percentual de 40%, que é a meta do departamento de futebol, inclusive masculino, do seu plantel profissional, né? De ter pelo menos 40% dos atletas formados nas suas categorias de base. A gente pretende continuar com esse percentual de 48%, 50% das atletas. Mas, como eu disse, assim, sem querer forçar já uma entrada precoce, uma subida precoce de um atleta, muito menos jogar nas costas de um atleta que está vindo da base agora a responsabilidade, né, de ser decisivo. Então, para essas posições chaves, nós teremos sim jovens atletas, jovens apostas, que vêm também de outros clubes, mas sempre conseguindo mesclar com a experiência, que ela é fundamental em qualquer área. Sim, e quanto que a Copa do Mundo vai impactar o calendário, né? Que foi demais agora de dezembro. O principal impacto para a gente vai ser a parada de 2 meses durante o campeonato. Um campeonato parado por 2 meses é algo assim realmente muito difícil da gente conseguir lidar, né? Ficar 2 meses com as atletas paradas praticamente sem ter o ritmo competitivo que elas estavam, né? Depois retornando já para uma semifinal de campeonato brasileiro. Então é um evento maravilhoso, a gente
deseja toda a sorte do mundo, né, para o Brasil, que ele possa trazer essa conquista inédita. Gostaríamos muito de ter algumas atletas lá na seleção contribuindo, mas, de qualquer forma, essa parada realmente vai ser bastante difícil para a gente. Então, a gente vai ter que promover atividades que mantenham um nível de altíssimo rendimento e de treinabilidade das atletas. Porque aí o que poderia ser feito diferente, né? E me desculpa se eu estiver errado na minha avaliação, mas de repente, deslocar algumas datas do Campeonato Brasileiro, já que a Copa do Mundo não tem como mexer, né? Não sei se eu estou indo certo, só que ao mesmo tempo o ano ele tem um determinado limite de dias e meses, né? E semanas, não tem como aumentar. Eu não sei, no meu entender, um mês parado para o início da Copa, acho que é muito tempo. Acho que não precisaria desse tempo todo de preparação do Brasil, porque a base está mantida há bastante tempo e as atletas estando em ritmo competitivo vão chegar na Copa do Mundo, obviamente, muito mais prontas para os desafios de uma Copa, né, do que paradas um mês treinando, realmente só para poder participar dessa competição. Mas é a metodologia que a CBF estabeleceu, a gente, através do diálogo, tenta contribuir, tenta fazer que o calendário avance ano a ano, né? Mas é isso que nos resta fazer, é bater na porta e bater nas portas e buscar a união dos clubes e da própria CBF para poder fazer um futebol feminino cada vez mais e melhor organizado. E hoje, quais os clubes que o Inter encontra parceria nesse diálogo? Praticamente todos os clubes da Série A. Nós temos diálogo excelente, assim, o futebol feminino ainda está numa etapa, e se Deus quiser, ele daqui só vai evoluir, que tem uma colaboração enorme entre os clubes. Apesar da competitividade que está sendo cada vez maior, né, há pouco tempo atrás nós tínhamos 2 ou 3 equipes capazes de ser campeões brasileiras, hoje nós temos pelo menos 8 equipes que podem chegar em condições de serem campeãs também. E apesar disso, ainda se mantém um diálogo bem bacana, um entendimento, uma empatia de um colocar no lugar do outro, né? Mesmo aqueles que estão nos clubes já mais consolidados, o cenário nacional acaba se colocando à disposição e auxiliando os lá de baixo. Então, acho que é bem importante esse tipo de cooperação que a gente precisa realmente para poder fazer uma modalidade melhor. E agora, para a gente se encaminhar para o final, quais que são as metas para a próxima temporada das gurias? Aonde quer chegar numa Libertadores, no Campeonato Brasileiro? E se também vai ter um aumento de investimento, né? A gente sabe que ano a ano o Inter tem uma valorização, mas para 2023, como que vai ficar isso para as gurias coloradas? Nosso orçamento só vem crescendo ano a ano, né? Até pouquíssimo tempo atrás, o Internacional tinha um orçamento de 2 a 3 milhões de reais, hoje é um orçamento de quase 8 milhões de reais, então a gente sabe que os clubes não estão numa condição financeira muito saudável, é difícil, os clubes têm dificuldades, o Internacional, infelizmente, não é diferente, mas vem se estruturando cada vez melhor ao longo da história mais recente e tem investido e podendo investir cada vez mais. Então, tenho certeza que o nível de investimento ele só vai crescer cada vez mais. E o Internacional não tem como ter outra aspiração em qualquer competição que dispute que não seja o título. Sabedores, sim, que tem principalmente as equipes do eixo do Rio de São Paulo, que tem um nível de investimento muito superior ao nosso, mas a gente sabe também de tudo aquilo que a gente já construiu, a nossa maturidade, a nossa identidade enquanto grupo, né? A atleta que já está aqui realmente ama esse clube, a atleta que está chegando sabe que vai chegar num ambiente altamente propício para que a atleta possa se dedicar exclusivamente a escrever um capítulo da sua própria história, da história do clube também, e ficar eternizado como as nossas atletas têm feito ano a ano, escrevendo um capítulo cada vez um passo adiante sempre e melhor do que o ano anterior. Então, assim, a nossa aspiração para o próximo ano é buscar o título de tudo que a gente dispute, mas com muita humildade, muito trabalho, muita seriedade. E só para a gente ficar, não sei se tu pode me falar valores, né? Mas que a gente sabe que o investimento está crescendo, a gente tem visto, né? Mas para quanto fica esse investimento para 2023? Acabou de ser aprovado no Conselho Deliberativo do clube, orçamento de 7 milhões e 700 mil reais para o futebol feminino. No ano de 2022 era de? 5 milhões e 500. Perfeito. Então, só para a gente passar essa dimensão para o nosso ouvinte, né? Te agradeço muito, Leonardo Menezes, gerente de futebol das Gurias Coloradas.
as portas da Rádio Bandeirantes estão sempre abertas e sucesso em 2023 das gurias, que seja tão importante quanto foi o 2022, mas que chegando, é claro, nas taças, né, que são importantes também. São fundamentais. Então, em nome do Esporte Clube Internacional, das Gurias Coloradas, em meu próprio nome, agradeço demais a oportunidade. Obrigada.